penas distintas aí, principalmente para cães e gatos. A gente vai conversar agora para entender melhor, né? Quem vai detalhar para a gente é o advogado criminalista Hugo Trauzola. Hugo, existe a lei sanção, né? O que prevê a lei para quem maltrata os animais. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, Liara, bom dia, Marcos, bom dia a todos. Nós temos visto aí nos últimos anos um fenômeno interessante, né? Que é o aumento de pena para quem maltrata animais. Nós percebemos, como estávamos conversando aqui antes de iniciar, que no Brasil inteiro tem sido pessoas eleitas com essa pauta da defesa dos animais. Então, esses deputados, eles levam essa pauta porque é um reclamo da sociedade e acaba havendo o aumento de penas. Agora, na questão bem recente agora, reverberou semanas, houve até protestos na rua sobre o cachorro-orelha. Existe um projeto de lei para que mude o ECA, que o que é que diz o ECA para aquelas infrações cometidas por adolescentes que são de 12 a 17 anos, que ele só pode sofrer uma sanção, só pode haver uma medida socioeducativa se for de crimes violentos contra a pessoa, se há uma reiteração de condutas criminosas ou descumprimento de alguma outra medida socioeducativa anterior. E agora está assim, bem adiantado no Congresso um texto para modificar que prevê a internação desses adolescentes infratores se eles cometerem crimes contra animais, de maus tratos. Pois é, rapaz, eu sou tão radical assim, porque você fala tanto de política, porque não entra na política, rapaz, porque as minhas ideias, elas são fora da curva, né? Para mim, quem maltrata animal tinha que viver um tempo como animal, não é? Assim, você maltratou o pet, vai dormir na casinha do cachorro comendo lá. No instante você mudaria. Uma lei dessa, é claro que não passaria, né? Eu seria chamado de louco, né? Já você também está dizendo aqui no ar. Mas veja só, uma coisa que eu tenho notado, Hugo, por que houve essa evolução do ponto de vista da legislação para esse olhar em relação aos pets? É por conta do aumento também das famílias que trazem e convivem com pets como membro de família, é isso? O que é que você acha aqui? É um fenômeno social, Marcos, bem interessante. Eu tenho ficado bem atento a isso, sabe? As pessoas, aparentemente, né? Não sei se é impressão minha, que o bem-estar animal, ele vem suplantando a dignidade da pessoa humana. A capacidade de se indignar das pessoas tem sido, pelo menos nas redes sociais e no nosso meio social, de se indignar mais com a violência contra um animal do que uma violência contra pessoas. A gente pode ser bem claro quando se trata da legislação. Exemplo, o artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal. Então, a lesão corporal grave, em que a pessoa passa por perigo de vida, ou que fica 30 dias sem poder trabalhar devido a uma surra que levou, por exemplo, é uma pena de 1 a 5 anos. Quem chuta um cachorro ou um gato tem uma pena de 2 a 5 anos. Então, o legislador, ele produz as leis com base no sentimento da sociedade, nos reclamos da sociedade. Então, hoje em dia, é mais grave você maltratar um animal do que você dar uma surra em uma pessoa e ela passar 30 dias internada. Eu nunca me esqueço de um caso em Brasília onde jovens de classe média atearam fogo num mendigo. Ele veio a falecer. O mendigo veio a falecer. E ele, no caminho para o hospital, quando ele estava sendo socorrido, ele era mendigo, mas era um mendigo que, por conta de questão de alcoolismo, enfim, tinha um certo grau de estudo. E disse para o socorrista o seguinte: para ser visto pela sociedade, eu tive que ser queimado. Não é? Indígena. Mas teve o caso do mendigo. Tudo indígena, ele faleceu logo de primeira. Mas aí ele falou... Indígena, porque eu lembro do indígena que foi confundido com o mendigo. Mesmo assim, não tinha que ter confundido nada. Não tinha que ter essa justificativa. E aí ele disse essa declaração, quer dizer, eu precisei ser queimado para ser visto como gente, né? Para poder, obviamente, ter toda uma atenção e aquela indignação que teve. E aí cresceu muito, né? O trabalho para a defesa e também da proteção animal a ponto de interferir diretamente na legislação. Quando a gente fala que aumentou os ataques, o que é que, à luz da sua experiência como advogado,
você interpreta, né, dessa situação? Por que tantos maltratos também em relação aos animais? Eu acredito pela quantidade de pessoas que têm animais domésticos hoje. Se você for olhar na internet, tem pesquisas, a quantidade de maus tratos também, no sentido de abandono, que é considerado maus tratos. Aí, às vezes, as pessoas veem um cachorrinho, um gato bonitinho e compra. Mas quando vai ver o trabalho para cuidar, o custo que é de veterinário, acaba abandonando os coitados dos animais inocentes na rua. Isso é um crime de maus tratos. É um tipo de maltrato também, sem dúvida. Isso. Então, cresceu muito essas pessoas que não têm condição de cuidar de um animal. E eles acabam comprando, e quando vê o trabalho que é e o custo que é, acabam abandonando e até chegar ao extremo de matar. Você falou aí que a pena é de 2 a 5 anos para quem maltrata animais, né? E essa pena aumenta se o ato resultar na morte do animal? Isso. Em quanto? Eu não me recordo agora, mas eu acredito que aumenta em 1/3 se esse maltrato resultar em morte. É uma pena, assim, baixa, que dificilmente alguém vai ser preso por isso. Então, se a pessoa não tem antecedente criminal, no máximo vai ser condenado aí a pena mínima de 2 anos. Se ele tem um antecedente criminal, se ele é um reincidente, pode chegar aí a 3, 4 anos, mas em regime aberto. A partir de 4 anos, as penas acima de 4 anos é que pode ser em regime aberto. E fechado, né, em tese, seria a partir de 8 anos. Essa questão dos maltratos, o cara parar na cadeia por conta do maltrato, os presos pegarem ele e transformam ele em bicho lá, né? Porque para prender, porque a lei do sistema é diferente daqui fora, né? Lá funciona como os ditos reeducandos fazem em relação a quem maltrata animal de um modo geral. Dentre as atrocidades, a que ganhou pelo menos mais repercussão foi do cão orelha, mais recentemente, mas a gente já viu pessoas sendo presas por manterem relação sexual com cavalo, com jumento, coisa do gênero. Isso entra no rol de maltrato também, né? Sim. Responde na mesma linha. Isso, né? É a chamada zoofilia. E assim, pasmem, viu, Marcos? Isso é muito comum aqui no Brasil e no mundo. Existem até comunidades disso, de pessoas que pegam animais na rua para manter relação sexual. E é considerado maus tratos, sim. Apareceu até na mídia esses dias aqui, Deus, alguns é tão cruel dias. que a gente não imagina que as pessoas sejam capazes disso, né? É uma coisa realmente absurda. Não, é um absurdo dos absurdos. E normalmente quem comete esses maus tratos com animais, existe uma escalada da violência. É tanto que muitos psiquiatras falam que nós devemos ficar atentos às crianças, porque os sinais da psicopatia, eles começam na infância. Então, se você tem uma criança em casa que mata gato, que maltrata animais, normalmente há uma escalada dessa violência e existe uma grande tendência dessa violência ela ser escalada para seres humanos com o passar do tempo. Então é preciso ficar de olho já, né? Observar esses sinais e já cuidar enquanto é cedo, né? Porque pode transformar realmente num adulto cruel, né? Criminoso. Agora, voltando para esse caso aqui, em que o projeto, né, segue na Câmara, né? Que caso o projeto seja aprovado pela Câmara, seguirá para análise do Senado Federal. O que é que prevê esse texto, né? Você falou aí em modificar o artigo do ECA, né, para menores, né, para penalizar jovens que cometem crimes desse tipo. E está aumentando no Brasil exatamente nessa faixa etária, né? Exatamente. O projeto de lei, são vários projetos, por uma pesquisa que eu fiz, que vão se juntar em um só. E basicamente, o ECA, ele diz que a internação, ela é exclusivamente de violência contra a pessoa. Então, a modificação que eles querem fazer é que seja violência contra a pessoa e maus tratos contra animais também. Incluir aí os animais, né? É difícil. Isso. Teve uma exumação do cão-orelha lá em Santa Catarina e a novidade sobre o caso é que não foi constatado, a partir do que foi feito pelos peritos, uma lesão grave na cabeça, como chegou a ser descrito pelas pessoas que denunciaram os adolescentes. Tudo indica que isso vai ter uma reviravolta pró-adolescentes, pelo que eu estou sabendo de um modo geral. O interessante é que a legislação ela vale
para os pets, né, e animais de uma maneira geral, que possuem dono, mas também alcança aqueles que são errantes, que estão nas ruas também. Isso. A lei é uma só. A lei é uma só, tanto um cachorro, um gato, e também a própria legislação trata disso, só que com a pena menor, de 3 meses a 1 ano, outros animais domésticos ou da fauna brasileira. Por exemplo, um papagaio, um pássaro, eles podem se enquadrar também. A pena, o aumento da pena é em relação a cães e gatos, que vai de 2 a 5 anos. Os outros animais é de 3 a 1 ano. Pois é, devia ter uma pena assim para quem jogasse lixo na praia, porque a tartaruga vai comer o lixo que o homem mandou para lá, né? Vai se engasgar, vai morrer, geral, né? E deveria ampliar, porque aí a gente ia pegando todo mundo que maltratasse animal, porque é um maltrato, né? Você jogar lá e ele não sabe o que é, e as imagens que às vezes eu vejo, né? Elas crescerem com argola na cabeça, porque não desenvolveu em função do que estava de lixo no mar. Não sei até que ponto vai ser o processo de evolução nesse sentido. Você acredita que essa legislação, você já incluiu o ECA, que para mim era novidade, eu não sabia dessa compreensão em relação ao ECA, mas de acordo com esse movimento de sociedade, pode aumentar essas penas também? Pode Hugo? sim, pode sim. Há uma tendência para isso? Isso. Há uma grande tendência. Nos últimos anos, a gente viu que a legislação ela vem aumentando a maioria das penas. E a pergunta é, será que muda a violência do nosso país? O que eu tenho percebido, não. Só o tempo vai dizer. Eu, como advogado criminalista, eu não vejo ninguém que chega lá no meu escritório antes de supostamente cometer um crime, abrir um código penal e dizer, eita, esse crime aqui dá cadeia, esse não dá. A pessoa vai e faz e acabou. Então, só o tempo, eu acho que décadas é que a gente vai fazer essa análise se mudou alguma coisa. Até agora, o que a gente tem percebido é que a violência não diminui. O que choca ainda mais é que são crimes, muitos crimes cometidos e transmitidos através de lives. Terrível, né? Isso. Terrível. Contra gatos, né? Contra cachorros, contra os pets, exatamente, contra os animais que eles encontram. Gente, transmitido para grupos de outros adolescentes, né? Que ficam assistindo, porque tem público para isso. E aí, inclusive, acho que ontem foi preso, um que tem... ele foi, não sei se denunciado por cerca de 100 crimes, né, transmitidos ao vivo contra animais. Quer dizer, é um espetáculo isso. Que absurdo, né? Que barbárie. É uma barbárie que a gente está vivendo. E é preciso denunciar, né? É importante que as pessoas denunciem os crimes, sejam maus tratos, não sejam indiferentes a isso. Né? Encontre um animal na rua sendo maltratado, ou uma casa que está maltratando animais. É importante, né? Existem os canais para essas denúncias, né, Hugo? Não, liga para a polícia militar, liga para a polícia civil. Todo mundo hoje tem um celular na mão, filma, busca provas, porque a gente não pode tolerar esse tipo de violência contra quem não pode se defender, né? Um cachorro, um gato, por exemplo, eles não são como seres humanos que podem se defender, são bastante vulneráveis. Pois é, esse assunto não se esgota aqui. Hugo é um dos que acompanha também essa temática, né? E poderá voltar aqui, claro, mediante alguma novidade também em relação a esse caso, mas fica essa reflexão, né? Sobre o quanto estamos nos tornando cruéis, né? Uns com os outros e também com os animais, né? Eu não acredito que alguém que seja péssimo com o ser humano, em termos de maldade, né? De crime, ele venha a ser carinhoso com o pet. Não consigo visualizar essa relação. Enfim, são mistérios realmente que cercam aí a ideia do ser humano, né? Hugo Trauzola, advogado criminalista, obrigado pela presença. Boa sexta-feira para você. Qualquer novidade, articula com a nossa produção e volta aqui. É sempre um prazer aprender um pouco mais com você. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Hugo. 7h20, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações para você aqui no Jornal da Mix, na sua Rádio Mix 98,3 ou pelo canal no YouTube. Você pode interagir com a gente pelo 98170 9808, 98170 9808. A gente volta já. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.
Pergunte ao Primo Pobre. Pergunta do Alisson de Maringá. Eu pago as prestações do meu carro certinho e queria saber como é que eu faço para amortizar esse financiamento. Outra coisa, você acha que vale a pena eu fazer isso ou pego esse dinheiro para investir? Fala, Alisson. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer tipo de financiamento ou empréstimo pode ser amortizado. Isso é um direito previsto, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Só que os bancos não querem que você saiba disso, porque quando você amortiza, você paga menos e o banco ganha menos. Então você tem que ver com o banco como você faz isso. Normalmente é pelo site ou pelo aplicativo. Mas se eles te enrolarem, você pode fazer uma queixa no Reclame Aqui ou no site consumidor.gov.br. Agora, se vale mais a pena amortizar ou investir, normalmente vale mais a pena amortizar, porque um financiamento de carro costuma ter juros ali de 2% ao mês, enquanto um investimento de renda fixa paga 1% ao mês. Os juros do financiamento são 2 vezes mais altas que o retorno de um investimento. Eu falaria para você focar em amortizar, porque assim você quita mais rápido, elimina uma dívida mais rápido e quando quitar vai ter essa grana sobrando para investir. Outra opção, se você quiser aproveitar esse momento de alta da renda fixa, é usar metade do que você tem para amortizar e metade para investir. Aí você faz as duas coisas de uma vez. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp da Mix, 11 98340 8000. E me segue nas redes sociais, Primo Pobre no YouTube e @Eduardo Fieldberg no Instagram. Pergunte ao Primo Pobre. De volta a qualquer momento na Mix. Hora de passar uma mensagem para vocês sobre o Hospital Vida, que há 13 anos faz parte da história dos alagoanos e de quem acredita em cuidado, evolução e compromisso com a vida. Foram anos de muito crescimento, aprendizado e investimentos constantes em saúde. Hoje o Hospital Vida é referência em diversos tipos de cirurgias, com tecnologia de ponta e um atendimento cada vez mais humanizado. Conta com uma UTI recém-reformada, com apartamentos individualizados, oferecendo mais conforto e segurança aos pacientes que precisam de assistência intensiva e não vão abrir mão de estar perto da família. O Hospital Vida também dispõe da mais nova hemodinâmica e de um tomógrafo de última geração, garantindo diagnósticos mais rápidos e precisos e mais conforto para os pacientes durante os exames. O Hospital Vida, cuidando de você hoje, pensando no amanhã. Fale pelo WhatsApp 8232149700 e siga @Hospital Vida. 13 anos, sempre com você. Curta Mix no Facebook, facebook.com/Mix Maceió FM. Dia 29 de março, na Orla da Pajuçara, Sesmac Run, primeira edição, com percursos 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids. Premiações em dinheiro, tênis, relógios e bolsas de estudo no Sesmac. Regulamento e inscrições com valor promocional em ticketsports.com.br. Corra com a maior IES particular de Alagoas. Realização Sesmac. Mix. Quem tem um negócio sabe muito bem o que os clientes gostam. E a Cielo sabe muito bem o que o seu negócio precisa. Maquininha com aluguel grátis. Isso mesmo, grátis. Consulte condições em cielo.com.br e junte forças com quem te ajuda a resolver. 98.3. Mix News no Trânsito. Oferecimento. Grupo Cicosa. Inovação para o futuro. Compromisso com o alagoano. 7h25, 7h25, hein? O trânsito na ladeira Geraldo Melo. Ele apresenta intensidade até o bairro do Poço, sem registro de acidentes. Em Cruz das Almas também há um acúmulo de veículos que provoca lentidão, tá? Há um registro aqui de homens trabalhando naquela região e por isso o trânsito também se intensifica para quem chega à capital alagoana sentido centro. O ponto aonde tem mais tráfego é exatamente entre a Josefa de Melo e a ladeira de acesso ao bairro do Jacintinho. Mix News no Trânsito. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. 7h26, estamos de volta trazendo informações para você. Você que começa o dia muito bem informado, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Mix. Vamos a mais um giro de notícias com Rogério Costa.
a Secretaria aí de Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado realiza um leilão público. Ele traz os detalhes pra gente. Giro de notícias. Mix. Estamos de volta com informações aqui no Jornal da Mix. No dia 23 de março, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio vai realizar um leilão público de bens móveis inservíveis pertencentes ao acervo ao patrimônio estadual. O evento está marcado para a Escola de Governo de Alagoas, localizada no centro da capital alagoana, com participação também na modalidade online, através da agência responsável pelo leilão. Será às 10 horas da manhã desse dia 23. O edital já pode ser acessado pela internet pelos interessados e a iniciativa faz parte de um processo de renovação de equipamentos, de redução de ônus patrimonial e para garantir que a destinação de todo esse equipamento, que já não serve mais para a utilização no dia a dia do serviço público, ele seja descartado da forma correta, já que todo esse material não atende mais às necessidades da administração. São 226 lotes que incluem desde veículos recuperáveis e sucatas, além de peças de imobiliário e diversos materiais de informática, como computadores, monitores, impressoras, estabilizadores, enfim. Os lotes e bens a serem leiloados podem ser vistos entre os dias 18 e 20 de março, das 9 da manhã ao meio-dia, das 14 às 17 horas. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e jurídicas devidamente habilitadas, conforme as exigências do edital. Servidores públicos estaduais estão impedidos, legalmente não podem participar do certame. De repente tem algo interessante, né? Tem muita gente que pode adquirir esses equipamentos e poder reaproveitá-los da melhor forma possível. Voltamos com vocês. Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Sextou! E você já tem programação definida? Pois é, tudo começa hoje e vai até domingo, não é? Quem tem todos os detalhes sobre a agenda cultural é ela, Renatinha Marques, o nosso Mix Cultural. A sexta chegou e o final de semana já está aí. Você sabe o que vai fazer? Então fique aí porque o Mix Cultural vai te dar várias dicas. Mix. Hoje tem rock no Lord Nelson com Zona 8 e a banda Fantasma. Noite para curtir rock ao vivo, clássicos que todo mundo sabe de cor. E aquela atmosfera de pub que transforma a sexta em uma experiência completa. Já no sábado, mas ainda no Lord Nelson, vai ter um tributo a Charlie Brown Jr. Uma noite especial, intensa e cheia de hinos que marcaram a época. Energia lá em cima e público cantando junto do começo ao fim. Sábado também tem show da Joyce Alane no Teatro Gustavo Leite. A turnê Um Dia Te Encontro traz voz e violão, clima intimista e muita conexão com o público. Um convite para desacelerar e sentir cada canção de perto. Em Arapiraca tem Para Sempre Cringe, no Vila Vinil. Uma noite para nenhum milênio botar defeito. Anos 80, 90 e 2000 na pista. Tem RBD, Britney Spears e muito mais. É nostalgia pura para cantar do início ao fim. Ainda no sábado, a Tags traz um especial One Direction lá pro Rex Jazz Bar. Os hits do One Direction vão invadir a pista numa noite para quem nunca superou o fandom. E nos cinemas estreou o filme A Noiva. No filme, um solitário Frankenstein busca criar uma companheira na Chicago dos anos 30. Mas o que nasce dessa experiência vai muito além do que ele imaginava. No stream tem novidade na Netflix. O filme Máquina de Guerra traz um treinamento militar que vira uma luta real pela sobrevivência. Já a série Namorado por Assinatura acompanha uma produtora que decide viver um namoro virtual para escapar da vida real. Vamos ver o que o seu artista preferido fez nesta semana? Antes de trazer a sua nova turnê para o Brasil, em outubro, o BTS tem um encontro marcado com a sua legião de fãs ao redor do mundo. No próximo dia 21 de março, o grupo vai fazer o seu primeiro show após um longo período de hiato lá na Coreia do Sul. A novidade é que a transmissão será feita pela Netflix. Britney Spears é presa por dirigir sob efeito de álcool, segundo a TMZ. Na última quarta-feira, a cantora foi detida pela Patrulha Rodoviária da Califórnia. E Harry Styles falou sobre a morte de Liam Payne. Segundo o cantor, é muito difícil perder um amigo. E aí, qual é o seu rolê? Eu sou Renata Marques e volto próxima semana com mais Mix Cultural. Continue aí porque você está no melhor Mix do Brasil.
O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Renatinha Marques trazendo aí, né, a agenda aí do fim de semana. A gente continua falando de cultura, 7h31. A gente tem um convite especial para você. Domingo, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, tem espetáculo do pôr do sol do Marco dos Corais, na Ponta Verde, Marcos, aqui em Maceió. Pois é, Mulheres em Cena, entre flores e delicadezas, promovido pelo governo de Alagoas, traz mulheres que são referência na música para o palco. Um repertório que transita entre o fado, o forró e a MPB, sob a condução da pianista Selma